Olá, Edmundo, programa Portal das Cidades, entrevistas e notícias, um programa que é um espaço de debates tão importantes, não só local, mas que discute tudo que está acontecendo no nosso mundo. Eu quero primeiro agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez participando com você para falarmos um pouco sobre o mês de março, o mês internacional das mulheres. E já começar dizendo que, como o próprio nome diz, é um movimento que acontece mundialmente e não diferente esse ano. Todas as cidades do mundo se movimentam, se mobilizam para reforçar a conscientização dos direitos das mulheres e prevenir a violência de gênero. Nós, aqui em Itapetininga, nesse ano de 2026, estamos também participando de ações, mas toda a cidade, de uma maneira ou de outra, está desenvolvendo atividades nesse sentido. O setor público, os movimentos sociais, e isso é de extrema relevância. Isso mostra que cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de se envolverem com o assunto. Falando sobre a experiência que nós temos com o Projeto Abrace, que em outubro de 2025 agora completou 10 anos, junto com o nascimento do Instituto Nacional de Transparência Municipal, o que nós temos a dizer, Edmundo, do que avançou nesses 10 anos? No que diz respeito à legislação, nós tivemos muitos avanços. Além de implementações na Lei Maria da Penha, nós tivemos a criação de novas leis, tivemos penas mais severas para alguns crimes, tivemos muitas mudanças na legislação para proteger a integridade e a dignidade das mulheres. Então, no que diz respeito ao nosso ordenamento jurídico, ele é considerado um dos melhores do mundo. Não se trata, então, de falta de lei. Mas, Samira, como você explica que exista, então, todo dia, ocorrências, e a gente assiste o noticiário e nos deparamos com essa brutalidade? Infelizmente, nós estamos tendo, sim, uma escalada de violência contra as mulheres, e falando de Itapetininga, mas falando de todas as cidades do mundo, especialmente nesses anos de 2024, 2025 e já no primeiro trimestre de 2026. E não é por falta, como eu disse, de leis. Então, o que falta, Samira? Na verdade, essas leis, elas trazem políticas públicas, trazem uma rede que faz um trabalho de operacionalizar a legislação. E para que a legislação seja, de fato, efetiva, eficaz, eficiente, para ela sair do papel, é necessário que haja toda essa rede coordenada e articulada nas cidades para que a mulher possa se sentir segura para romper com o silêncio. Então, nós tivemos um marco bastante importante no início do mês de março. Agora, no dia 8 de março, nós tivemos a divulgação do Pacto Unificado dos 3 poderes no combate ao feminicídio. E isso é de extrema relevância, porque não diz respeito só à esfera federal, mas também à estadual e a todas as cidades do nosso país, para reforçar mais ainda
o protocolo de perspectiva de gênero já implementado pelo Conselho Nacional de Justiça. O que traz esse protocolo, Samira? Traz a cautela, o cuidado, a observância que todos os operadores do direito, todos aqueles que fazem acolhimento nos equipamentos públicos, as forças de segurança, os 3 poderes, como foi dito, o sistema judiciário, o Ministério Público, as delegacias, inclusive a delegacia especializada, a Defensoria Pública, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, para que as secretarias municipais, os movimentos sociais, coletivos, sociedade organizada, observem com mais cuidado, com mais delicadeza, que não haja julgamento da violência vivida pela mulher, mas que haja um cuidado maior em observar os elementos que possam demonstrar que essa mulher está em situação de risco. Isso é uma realidade que nós costumamos chamar de cultura do silenciamento. As mulheres costumam ouvir: pode ir denunciar, isso não vai dar em nada. Não respeitam a lei, não respeitam as forças de segurança, não respeitam o sistema judiciário, não respeitam os 3 poderes, não respeitam o Ministério Público. E nós devemos ter cuidado para que, de fato, essas mulheres tenham todas as garantias de que elas podem sair de suas casas e não se calarem e denunciarem a violência que estão vivendo. Que nem sempre, Edmundo, é importante destacar isso, é de um relacionamento romântico, mas pode ser intrafamiliar, pode ser causado inclusive por mulheres em relação a outras mulheres. Sim, mães que agridem filhas, filhas que agridem mães, que agridem avós. Existem situações de casais, de mulheres, casais homoafetivos. A Lei Maria da Penha tem a vítima como mulher, mas na condição de agressor também pode existir a condição do agressor que não é o esposo, o companheiro, aquele que não aceitou um não, mas também familiares. É importante porque esse espaço de informação é um espaço em que nós temos a oportunidade de explicar para as mulheres que, se elas estiverem passando por uma dessas circunstâncias, elas podem buscar socorro, que elas não devem manter os seus agressores ou agressoras confortáveis, porque o silêncio só favorece quem está agredindo e cada vez isola mais quem está passando por violência. E o feminicídio, ele é um ato final. Ele vem de uma sucessão, desde lá da infância, de exclusões, de discriminações, preconceitos, de violências materiais, simbólicas, institucionais, que fazem com que essa mulher acabe se tornando uma adulta já carregada de violência e acaba naturalizando comportamentos que não devem ser normalizados por nós de maneira alguma. Isso precisa ser mudado. Então, por isso, nós estamos incansavelmente realizando rodas de conversa para identificar possíveis situações de relações abusivas.
de famílias que estão vivendo nessas condições, que nós estamos insistentemente falando das leis que protegem e amparam tanto a vida das mulheres na pluralidade, porque é importante dizer que cada mulher vive uma realidade muito particular, muito peculiar, e isso alcança também a diversidade sexual. Tudo isso é muito importante de ser trazido. Mas o que eu quero trazer de informação importante nesse ano de 2026 é que nós aqui em Itapetininga vamos ter no dia 22 um ato que eu considero inédito para nossa cidade, mas que teve iniciativa através da Ordem dos Advogados do Brasil. Em São Paulo, a OAB de São Paulo fez já uma chamada do Eles por Elas nas ruas, chamando os homens para que saiam às ruas em defesa dos direitos das mulheres e na prevenção, no combate da violência. Mas então, Samira, é só para advogados? De forma alguma. É uma chamada da OAB para estimular que homens estejam às ruas e levem suas famílias, levem sua esposa, levem sua companheira, sua namorada, levem seus filhos, porque nós pretendemos com essas ações a quebra de um ciclo, e é o ciclo que tem que ser quebrado da violência vivida pelas mulheres e da prática de violência produzida pelos homens. Por isso que no dia 22 nós vamos nos concentrar na frente do Fórum Velho, vai ser às 10 horas da manhã, no domingo, no momento ali da feira municipal. Teremos um sarau cultural, teremos participação de lideranças aqui da nossa cidade, de homens que já são engajados com outros movimentos que estão junto conosco. E faço o convite para você, Edmundo, ir também com a sua família e levar também o teu público, chamar o teu público para participar, porque o que nós queremos é acabar com esse ciclo geracional de violência, para que as crianças, para que essas novas gerações nem vivenciem nos seus corpos, mas nem presenciem dentro das suas casas essa triste realidade. Que nós possamos cooperar para que a nossa cidade tenha uma diminuição, na verdade, para que nós possamos zerar o número de violência doméstica e de violência contra as mulheres de um modo geral, porque começa dentro dos lares, mas esse repertório se reproduz em todos os demais espaços, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, e não tem idade, não tem CEP, não tem CPF, ninguém está blindada de sofrer violência. As razões de violência na vida de uma mulher ou na vida de outra pode ter as suas peculiaridades. As razões de permanecer no relacionamento também, mas nenhuma de nós está livre de ser vítima de violência. E nós não queremos mais que mulheres passem por isso. Nós não queremos mais que homens sejam condenados por isso. Então, também aproveitando aqui o programa Portal das Cidades, nós estamos trazendo uma notícia muito importante. Depois desses 10 anos
de trabalho de atendimento a mulheres vítimas de violência, o Abrace terá um núcleo para os homens, porque nós entendemos que os homens também devem ser ouvidos, devem ser escutados, devem ter oportunidade de falar sobre as pressões sociais que vivem, sobre as cobranças que tiveram durante a sua educação, o seu desenvolvimento. É um núcleo que será voltado para que nós possamos ter esse trabalho também com os homens. Tudo isso, Edmundo, para que nós possamos transformar essa realidade de disseminação de ódio, como se nós estivéssemos numa competição entre mulheres e homens, mas transformar para uma realidade positiva, em que nós estejamos ombro a ombro, que nós possamos colaborar tanto dentro das nossas casas, nos afazeres domésticos, que as meninas sejam incentivadas pelos seus pais a já desde cedo saberem impor limites, dizer o que elas não aceitam, mas que os meninos também aprendam que não é somente responsabilidade das meninas, das mulheres, os afazeres domésticos, mas que eles também podem fazer parte disso dentro das casas. Mas mais do que isso, que eles cresçam aprendendo a respeitar. E eu encerro a minha fala, Edmundo, dizendo que a palavra de ordem desses movimentos todos é respeito. É por meio do respeito que nós vamos transformar esses índices. Onde existe respeito, não há violência. Muito obrigada. Abrace. Venham conosco.